Muito bem, vamos lá para a nossa Revista Espírita. Nós vamos aqui finalizando o mês de maio de 1862 com a sessão Dissertações Espíritas. E nós fizemos uma pequena introdução no nosso último encontro sobre os dois Voltaires, né, de Voltaire, né, o pensador iluminista, né. Eu trouxe para vocês um pequeno resumo que a gente vai dar uma fortalecida agora. Eu peguei aqui uma pequena biografia de Voltaire. Depois a gente pega algumas referências dele nas obras de Kardec, especialmente na Revista Espírita, porque é importante para nós termos essa fundamentação para entendermos a importância dessa comunicação do próprio Voltaire. Tá? Então a gente vai primeiro fazer a contextualização, porque quando a gente simplesmente lê a revista, lê o texto, a gente fica com aquela ideia, legal, né? Mas quando a gente contextualiza, ela acaba tendo uma profundidade muito maior, um peso muito maior para o nosso entendimento. Então nós vamos iniciar aqui trazendo essa coletânea, né? Pedir para o nosso querido chat GPT fazer para mim aqui um resumo sobre a vida e obra de Voltaire. E vamos a ele então. Voltaire, ele nasceu em 1694 e desencarna em 1778. Portanto, aqui a Kardec nasceu em 1804. Então nós temos aqui 26 anos antes do nascimento de Kardec. Ele é o pseudônimo de François-Marie Arouet. Foi um dos mais importantes escritores, filósofos e críticos sociais do iluminismo francês. Sua vida e obra refletem o espírito crítico e racional que marcou o período, sendo reconhecido por sua defesa da liberdade de expressão, da tolerância religiosa e da reforma social. A vida dele, né? Voltaire nasceu em Paris em 21 de novembro de 1694. De origem burguesa, recebeu uma educação clássica em colégios jesuítas e destacou-se desde jovem por sua inteligência e habilidade para a escrita. Por seu humor mordaz e suas críticas à nobreza e à igreja, foi preso na Bastilha em 1717. Após sua libertação, adotou o pseudônimo de Voltaire. Bom dia, Didman. Viveu períodos de exílio na Inglaterra e em outras partes da Europa, devido às suas opiniões polêmicas, que frequentemente desafiavam as autoridades religiosas e políticas. Em suas viagens, conheceu figuras influentes, estudou filosofia e política e aprofundou suas ideias sobre liberdade, justiça e racionalismo. Passou os últimos anos de sua vida em Ferney, próximo à Suíça, onde continuou a escrever e a promover reformas sociais. Voltaire faleceu em 30 de maio de 1778 em Paris, sendo reconhecido póstumamente como uma das vozes mais influentes do iluminismo. Aqui nós temos algumas obras, né? Voltaire produziu uma vasta quantidade de obras, incluindo peças teatrais, poemas, ensaios, tratados filosóficos, panfletos e romances. Sua escrita era marcada pela clareza, ironia e capacidade de síntese. Entre seus trabalhos destacam-se, aí vem aqui Cartas Filosóficas, de 1734, reflexões sobre a sociedade e o governo da Inglaterra com críticas ao absolutismo e à intolerância religiosa na França. Cândido ou o Otimismo, uma sátira filosófica que critica o otimismo excessivo e as injustiças da sociedade. Tratado de Tolerância, uma defesa apaixonada da liberdade religiosa e da tolerância, inspirada no caso Caias, um erro judicial com motivações religiosas. E depois aqui no final, História. Voltaire também foi historiador, escrevendo obras como O Século de Luís XIV e ensaios sobre os costumes, analisando a história sob uma perspectiva secular e crítica. O seu grande legado, a sua grande herança,
deixada para a nossa sociedade contemporânea, Voltaire foi uma figura central do iluminismo e influenciou profundamente os ideais de liberdade, igualdade e racionalismo que moldaram a modernidade. Sua luta contra a censura, a intolerância religiosa e as injustiças permanece relevante até hoje. Além disso, ele inspirou movimentos políticos como a Revolução Francesa e ajudou a consolidar a ideia de direitos humanos universais. Sua famosa máxima, "Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, apesar de atribuída erroneamente", simboliza seu compromisso com a liberdade de expressão. Bom, nas coletâneas, né, da Revista Espírita, nós temos aqui, as fontes fornecidas trazem algumas informações sobre Voltaire, principalmente no contexto do Espiritismo e da influência de suas obras após a sua morte. Então, Voltaire como espírito, né? Bom dia, dona Miriam. Então, Voltaire como espírito. A Revista Espírita do mês de julho de 1859 inclui um relato de uma sessão espírita onde Voltaire foi evocado. As respostas atribuídas a ele sugerem que ele se encontrava errante, mas arrependido, e que suas ocupações como espírito consistiam em rasgar o véu do erro que propagou em vida. A gente lembra, né? Confissões. Depois ele vai falar das confissões aqui também. Críticas à obra de Joana d'Arc. Na mesma sessão, o espírito de Voltaire descreve sua obra Joana d'Arc como uma diatribe, reconhecendo o orgulho que dominava seu espírito enquanto a escrevia. Depois nós temos Confissões de Voltaire. A Revista Espírita, de setembro de 59, publica uma confissão de Voltaire, traduzida do inglês e extraída da obra do juiz Edmonds. Nessa comunicação, Voltaire, em diálogo com o cardeal Wolsey, lamenta a ascensão do materialismo e reconhece a imensa revolução do pensamento humano ocorrida desde sua morte. Voltaire e o materialismo. O artigo O Espírito Batedor de Albi, na Revista Espírita de fevereiro de 1861, cita Voltaire como um exemplo de pensador, cujas ideias materialistas poderiam levar ao sofrimento eterno, segundo teólogos da velha escola. Bom dia, Mani. Influência de Voltaire na mediunidade. A Revista Espírita, de agosto de 1860, em resposta a um artigo de Oscar Cometan, argumenta que a descrença de Voltaire em coisas que sua razão não podia compreender não invalida a realidade do espiritismo. O autor da carta argumenta que, apesar de todo o seu conhecimento, Voltaire não poderia ter previsto tudo o que se sabe hoje. E aqui depois obras de Voltaire, recomendadas por Allan Kardec. No catálogo de obras para uma biblioteca espírita, né? Aliás, bem interessante, para quem não conhece, né, Kardec ele fez ali uma coletânea de obras para que pudessem constar numa biblioteca espírita. Então, não apenas livros espíritas, né, até porque naquela época mal se tinha livro espírita, eram alguns romances que eram publicados, as próprias obras que Kardec trazia e tudo mais, né? Então Kardec recomendava que obras de filosofia, obras religiosas até, constassem também para que fizessem parte desse conjunto filosófico que o Espiritismo abarca, mas trazendo pontos de vista de diferentes escolas, né? Hoje não. Hoje, quando nós falamos de uma biblioteca espírita, nós temos ali romances, temos ali livros de estudos, mas não temos, hoje, é muito raro nós encontrarmos, por exemplo, numa biblioteca espírita, uma Bíblia. E a gente pergunta, mas espera aí, mas para que você vai ter uma Bíblia se você tem as obras espíritas? Exatamente para fins de comparação, para fins de estudos, para fins de conhecimento. Até, por exemplo, né, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz citações da Bíblia. Então, como é que nós podemos fazer uma comparação? É daí para frente, né? Então, naquela época, né, a filosofia era muito mais profunda, até porque era algo muito recente
era muito atual naquela época, assim como também dos filósofos gregos. Pegar uma obra de Platão, por exemplo, ou uma obra de Sócrates que fala sobre espiritualidade, que fala sobre a morte, né? Algo muito importante de ser observado nessas bibliotecas. Mas hoje a gente quase não encontra isso, lamentavelmente, né? Mas aqui então, Kardec, naquela época, ele fez esse catálogo de obras para uma biblioteca espírita. Então, publicado na Revista Espírita de maio de 1869, olha só, já ali no finalzinho, né, da presença de Kardec aqui no mundo físico, né? Então, Allan Kardec recomenda a leitura de Curiosidades Teológicas e Meu Fantástico de Voltaire. A primeira é elogiada por sua pesquisa sobre crenças e práticas supersticiosas em diferentes cultos, enquanto a segunda é mencionada por ter sido publicada em partes em Un Mousquetaire e La Estafette. E uma observação final aqui então, as fontes fornecidas se concentram principalmente na divulgação e organização do Espiritismo, com menções a Voltaire, inseridas em contextos específicos. Né? Então depois aqui vai só trazendo para nós que não é possível fazer uma análise tão aprofundada, né, sobre esse pensador, sobre esse filósofo, nas obras básicas. Né? Por isso a gente trouxe aquela pequena biografia. Então, muito bem, por quê? Né? Qual a relevância da gente conhecer todas essas informações? Então a gente vai aqui agora para a Revista Espírita, no mês de maio de 1862, aqui na seção, só um instante, aqui na seção Dissertações Espíritas. E nessas dissertações, nós vamos ter aqui então uma das mensagens, né, escrita Os Dois Voltaires. Né? Espera aí, estou ajustando aqui meu material. Então, Os Dois Voltaires. Então aqui, Sociedade Espírita de Paris, Grupo Faucheran, ou Faucheran, Médium Sr. Evese. Então diz assim a mensagem: sou eu mesmo, mas não aquele espírito zombador e cáustico de outrora. O reizinho do século XVIII, que dominava pelo pensamento e pelo gênio a tantos soberanos, hoje já não tem nos lábios aquele sorriso mordaz que fazia tremer os inimigos e os próprios amigos. Meu cinismo desapareceu ante a revelação das grandes coisas que eu queria tocar e que não conheci senão no além-túmulo. Pobres cérebros demasiado estreitos para conterem tantas maravilhas. Humanos, calai-vos, humilhai-vos diante do poder supremo. Admirai e contemplai. É o que podeis fazer. Como quereis aprofundar Deus e o seu grande trabalho? Malgrado todos os seus recursos, a vossa razão não se aniquila ante o átomo e o grão de areia, que ela não pode definir? Empreguei minha vida a procurar conhecer a Deus e seus princípios, e seu princípio. Minha razão se debilitou e cheguei a negar não a Deus, mas a sua glória, o seu poder e a sua grandeza. Eu o explicava desenvolvendo-se no tempo. Celeste intuição que dizia que rejeitasse tal erro, mas eu não escutava e me fiz apóstolo de uma doutrina enganadora. Sabeis por quê? Porque no tumulto e na confusão de meus pensamentos, que se entrechocavam incessantemente, eu só via uma coisa: meu nome gravado num frontão do Templo de Memória das Nações. Só via a glória que me prometia essa juventude universal, que me cercava e parecia saborear suavidade e delícia, a quintessência da doutrina que eu lhe ensinava. Entretanto, impelido não sei por que remorso de minha consciência, quis parar, mas era muito tarde. Como toda a utopia,
Todo o sistema que abraçamos nos arrasta. A princípio segue a torrente, depois nos arrasta e nos quebra. Tão rápida e violenta é por vezes a sua queda. Crede-me, vós que aqui estáis em busca da verdade. Encontrá-la-eis quando tiverdes expulsado do coração o amor aos ouropéis, que um tolo amor próprio e um orgulho ridículo fazem brilhar aos vossos olhos. Não temais, na nova via por onde marchais, combater o erro e o abater quando se erguer à vossa frente. Não é uma monstruosidade exaltar uma mentira contra a qual ninguém ousa defender-se, porque fizemos discípulos que ultrapassaram nossas crenças? Como vedes, meus amigos, o Voltaire de hoje não é mais aquele do século XVIII. Sou mais cristão, porque aqui venho fazer-vos esquecer minha glória e vos lembrar o que fui na juventude e o que amava na infância. Oh, como eu gostava de me perder no mundo do pensamento! Minha imaginação ardente e viva percorria os vales da Ásia atrás daquele que chamais Redentor. Eu gostava de percorrer os caminhos que ele tinha percorrido, e como me parecia grande e sublime esse Cristo em meio à multidão. Julgava ouvir a sua voz poderosa instruindo os povos da Galileia, das margens do lago de Tiberíades e da Judéia. Mais tarde, nas minhas noites de insônia, quantas vezes me ergui para abrir uma velha Bíblia e reler suas santas páginas. Então minha fronte se inclinava diante da cruz, esse sinal eterno de redenção que une a terra ao céu, a criatura ao Criador. Quantas vezes admirei esse poder de Deus, por assim dizer, se subdividindo e cuja centelha se encarna para fazer-se tão pequena, vindo render a alma no Calvário em expiação. Vítima augusta cuja divindade eu negava e que, no entanto, me fez dizer: Teu Deus que tu traíste, teu Deus que tu blasfemas, para ti, para o universo, morreu nesses lugares. Sofro, mas expio a resistência que opus a Deus. Eu tinha a missão de instruir e esclarecer. A princípio o fiz, mas o meu facho se extinguiu nas mãos na hora marcada para a luz. Felizes filhos do século XIX e do século XX, a vós é dado ver luzir o facho da verdade. Fazei que vossos olhos vejam bem a sua luz, porquanto para vós ela terá radiações celestes e sua claridade será divina. E assina então Voltaire. Aqui é uma situação bem interessante que ele comenta. Ele fala para nós aqui no início, bom dia, abraço. Ele fala para nós aqui no início, quando ele diz assim que... deixa eu ver aqui. Quando ele diz aqui assim... entretanto, impelido não sei por que remorso de minha consciência, quis parar, mas era muito tarde. Como toda a utopia, todo o sistema que abraçamos nos arrasta. A princípio segue a torrente, depois nos arrasta e nos quebra. Tão rápida e violenta é por vezes a sua queda. Então aqui, essa passagem que ele coloca, é que é aquela coisa que o pensamento que a gente tem... Deixa eu só tirar essa postagem daqui, meus amigos. Só um instantinho. Aqui ele coloca para nós algo bem interessante, que diz o seguinte: ele então tinha no início aquela missão de ensinar, de esclarecer, e que ele vivia bem porque ele era um gênio, né, do pensamento, da filosofia, da escrita. Então ele trazia ali as suas ideias, e eram ideias muito convincentes, ideias muito contundentes. Mas aí então o orgulho dele começa a se alimentar daquilo que a sociedade oferecia para ele, especialmente esses discípulos que ele foi conquistando. E aí então ele foi se deixando embriagar por essa posição.
E ele coloca, não sei por que situação, né, o remorso o abateu. Aqui falando precisamente, né, nas palavras dele, impelido não sei por que remorso de minha consciência quis parar, mas era muito tarde. Então ali naquele momento é o cansaço, é o tédio, é o espírito percebendo que tudo aquilo que ele fez, a pergunta era qual é o sentido de tudo aquilo. Que sim, a obra dele foi significativa para reformar o pensamento ali, né, junto com outras ideias, o pensamento daquela sociedade que nós colhemos até hoje. Né, a gente lembra que a Revolução Francesa, ela aconteceu no final do século XVIII, né, lá no dia 14 de julho de 1789, e essa Revolução Francesa, ela transformou o pensamento da Europa e das Américas, tanto que foi ela que inspirou a independência de praticamente todos os países que eram colônias aqui nas Américas, incluindo o Brasil. Então a gente lembra que aquele momento foi um momento muito especial, e os pensamentos de Voltaire influenciaram aquele período. Então a gente vai perceber que chega um momento em que ele começa a perceber, essa é uma interpretação que nós fazemos, né? Que ele começa a perceber que aquilo que ele tinha que fazer já foi feito, e aquilo que continuava se desdobrando já não tinha mais sentido. Mas ele precisava continuar presente pelo próprio orgulho, porque ele era admirado, ele era endeusado, ele era cultuado pelas pessoas que aceitavam ali a sua forma de expressar, né, que ele era ácido, ele era crítico, ele era irônico, e ele não podia mais mudar, aquela coisa assim, você não pode mais abandonar aquele monstro que você criou. Então você tinha que continuar presente com ele. Só que o orgulho dizia, você não pode mais fazer isso. Que é bem interessante, né? Eu vi recentemente uma reportagem que dizia que um bilionário na Europa, ele se desfez de toda a sua fortuna para ter uma vida simples. E aí todo mundo começa a perguntar, mas espera isso aí é maluquice. Como é que alguém deixa uma posição daquela, uma fortuna daquela, um status daquele para poder viver uma vida simples? Mas a pessoa que fez isso estava se sentindo mais leve, porque ela simplesmente não tinha mais interesse naquele tipo de vida. Mas as pessoas ficavam assim, mas espera aí. E aí então o que vai acontecer? Aquelas pessoas que continuam ainda alimentando aquela imagem, aquela personagem que foi criada para a sociedade, ela mantém a personagem viva, porém ela, como indivíduo, se sente infeliz. E aí vai vivendo um dia depois do outro naquela infelicidade, naquela tristeza. E nós observamos muito isso nos artistas, nas pessoas públicas, que de repente se tornam ali cultuadas por aqueles que admiram o seu modo de viver, suas ideias, suas criações, mas de repente a pessoa se cansa. E ela quer voltar a ter uma vida normal, voltar a ter amigos, voltar a andar na rua como uma pessoa anônima, poder errar, poder criar novos sonhos. Mas a condição dela, a personagem que ela criou, já não permite mais isso. Então ela tem duas escolhas, ou ela abandona tudo e sofre as consequências desse abandono, porque ela vai ser depois criticada, vai ser abandonada, vai ser esquecida, ou ela mantém essa personagem mesmo sendo infeliz. E não é à toa que nós podemos até chegar a essa ideia que quando nós encontramos artistas que acabam abandonando a vida pelo suicídio, porque já não vê mais sentido em tudo isso. E a gente pensa, poxa vida, mas aquela pessoa, ela tinha tudo para ser feliz. Espera aí, tinha tudo mesmo? Ou ela perdeu tudo que poderia fazê-la feliz para manter aquela posição? A pessoa se envolve, por exemplo, com álcool, se envolve com drogas, acaba suicidando-se, porque não vê mais sentido naquilo tudo, mesmo que seja aquele grande castelo de cristal que todo mundo imagina que é que a pessoa vive, mas na verdade dentro dela ela sente essa infelicidade. E Voltaire traz algo muito parecido com isso. Quando ele diz para nós aqui, né, que ele foi impelido por um certo remorso de minha consciência, quis parar, mas era muito tarde. E ele coloca como toda utopia, quer dizer, como aquela fantasia que a gente vai criando, daquilo que é perfeito, mas é inalcançável, todo sistema que abraçamos nos arrasta. A princípio segue a torrente,
depois nos arrasta e nos quebra. E aí então, somente depois, no mundo espiritual, quando ele começa então a se deparar com a própria consciência, é que ele vai começar a sentir o peso daquilo que ele viveu. Então ele pregava, por exemplo, ele lutava contra a hipocrisia, ele lutava contra a igreja, ele lutava contra os governantes, brigava contra a nobreza, contra as injustiças e coisa e tal, e muito mais do que o objetivo que ele tinha, muitas vezes ele fazia muito mais por fazer. Porque os aplausos vinham, o reconhecimento vinha, porque ele era aquela pessoa corajosa, bocuda, vamos dizer assim, que todo mundo admirava, e ele fazia, às vezes, muitas vezes isso, muito mais por aquilo que as pessoas esperavam dele, do que pelo real desejo que ele tinha. E às vezes era até extrapolável, porque ele passava, então, a criticar a igreja, quase que cultivando o materialismo. Embora dentro dele, como ele coloca aqui no texto, ele fazia suas leituras ali secretas, individuais, introspectivas, lendo ali a vida de Jesus e tal, mas publicamente ele tinha que ser aquele crítico, porque era assim que ele era reconhecido. E aí quando chega no mundo espiritual, tudo aquilo que ele criou, toda aquela personagem que ele criou, acabava na verdade perseguindo-o. E nós inclusive acompanhamos um espírito que era assim. Nós estudamos lá no livro Reportagens de Além Túmulo, com o Humberto de Campos, que mostrava um indivíduo que era santo, aqui na Terra, foi canonizado, mas que como pessoa era alguém que sofria muito no mundo espiritual. E cada vez que alguém fazia uma prece pedindo a intervenção dele, como sendo aquele santo salvador, ele se sentia constrangido, porque ele não era aquela pessoa que todo mundo achava. Ele era alguém ali que tinha o seu egoísmo, que tinha suas viciações. E cada prece para ele, em vez de ser um alívio, era na verdade ali uma pontada que ele sentia. Porque reforçava ainda mais a hipocrisia que ele viveu. E Voltaire sentia isso, enquanto ele e suas obras eram adoradas, muitas vezes por um lado positivo, mas outras vezes não. No mundo espiritual ele se sentia constrangido por isso. E esse texto então mostra exatamente essa transformação, essa mudança que o espírito sofre no momento em que ele sai do mundo físico, onde nós criamos personagens, utilizamos máscaras sociais e passamos para o mundo espiritual e nos deparamos com a realidade. Então aqui, logo após essa comunicação, deixa eu pegar aqui no final, sim, o peso é enorme, né? Porque o espírito, nós tivemos, por exemplo, Didima, um estudo qual é o nome dele? Toda vez eu me esqueço o nome dele. Que é aquele escritor alemão que escreveu sobre o jovem Werther. Era o Goethe, né? O Goethe. O Goethe, ele era um escritor e ele escreveu uma obra que falava sobre um jovem que, tomado por uma desilusão amorosa, acabou suicidando-se. E isso fez com que houvesse uma onda de suicídios na Alemanha, porque os jovens que também viviam desilusões foram inspirados por sua obra. E depois no mundo espiritual ele reconhece, dizendo que a obra que ele fez provocou muito mal, mas ele não teve intenção de fazer isso. Mas ainda assim ele gostaria que a sua obra já não tivesse mais a relevância que ela tomou naquele período. Assim como imaginamos também que poderia ter acontecido com o próprio Shakespeare, né, que depois escreveu Romeu e Julieta. Quantos Romeus e Julietas apareceram naquela época, ele é do século XVI, apareceram naquela época tomando a mesma atitude em nome desse amor, né, desse amor eterno, desse amor infinito, e sabendo que o suicídio, na verdade, se tornava ali, né, uma grande queda para aqueles indivíduos. E eles o faziam por causa da ilusão trazida pelo seu romance. E aí, chegando no mundo espiritual, o espírito fala, tudo isso é por aquilo que eu fiz. E mais uma vez, né, como disse o Goethe, que ele não teve intenção de fazer isso. Eu falo Goethe, mas é Goethe, né, tem um jeito alemão de falar isso. Mas ele dizia assim, olha, eu fiz como um romance, como uma ideia que veio. Só que essa ideia acabou trazendo essas consequências negativas. Agora, tem aqueles espíritos que, por intenção, realmente provoca aquilo tudo, e depois eles sofrem muito mais no mundo espiritual.
É por isso que devemos sempre refletir sobre as consequências de nossas ações, sim, né? Então aqui depois no final, que a gente viu aqui, que ele coloca, né? Sofro, mas expio a resistência que opus a Deus. E aqui nesse caso, né, era uma oposição que ele tinha contra Deus, que na verdade, assim como acontece muito na nossa sociedade atual, que muita gente se opõe a Deus, não por Deus em si, mas pelas instituições e pelas pessoas que representam Deus. Quando fazem uma crítica a evangélicos, a católicos, a espíritas, a religiosos de modo geral. Então ele briga contra a igreja e, por consequência, ou contra a religião, desculpem, eles brigam contra a religião e que, na verdade, se distanciam cada vez mais do próprio Deus. Mas não é Deus em si, mas é a forma como Deus é representado por essas instituições, que acabam ali por serem instituições que, embora inspiradas no mundo espiritual, são dirigidas, conduzidas por homens, por seres humanos, que trazem suas falhas, suas paixões, que trazem seus pensamentos limitados, fazendo com que se percam no poder e, né, todas as sensações provocadas por esse cargo, por essa função de serem salvadores, serem pastores de almas e tudo mais, que cometem seus erros sem pensarem na consequência que vão gerar por causa das suas ações, distanciando as pessoas de Deus. Então a gente vê como isso se desdobra depois no mundo espiritual, né, da culpa que ele sente. Mas muito bem, no mesmo encontro, né, na mesma reunião que teve lá na Sociedade Parisiense, quando Voltaire se manifesta, veio aqui então uma mensagem de Santo Agostinho. Ele diz assim: filhos, deixei que em meu lugar falasse um dos vossos grandes filósofos, principal chefe do erro. Quis que ele viesse dizer-vos onde está a luz. Que vos parece? Todos virão repetir-vos: não há sabedoria sem amor nem caridade. E dizei-me, qual a doutrina mais suave para o ensinar, senão o Espiritismo? Nunca vos repetiria demasiadamente: amor e caridade são as duas virtudes supremas que, como diz Voltaire, unem a criatura ao Criador. Oh, que mistério e que laço sublime! Vermezinho, verme da terra, que pode tornar-se tão poderoso que a sua glória alcançará o trono eterno. E aí então Santo Agostinho conclui, né? O próprio Santo Agostinho também que trouxe, né, ele foi um dos expoentes da formação das bases do cristianismo que nós conhecemos, né, em especial ali quando a Igreja Católica começa a se organizar, tanto que aquela frase atribuída a ele, fora da igreja não há salvação, veio depois Emmanuel trazendo que fora da caridade não há salvação. Mas exatamente porque Santo Agostinho, naquele momento, estava construindo a base de uma instituição que poderia depois fazer a propagação do cristianismo. Mas aí acabou tendo todas aquelas distorções, porque ela era conduzida por homens, que se deixaram, mais uma vez, embriagar, né, pelo poder, pela riqueza, pela influência que exerciam, e fez com que a igreja vivesse aquele período tão sombrio de perseguições, de equívocos e tudo mais. Então, assim, era necessário, mas todo começo, quando você ainda está se fortalecendo, está construindo, dá aquela impressão de caos. E muitas vezes ali traz problemas e tudo mais, mas depois ele começa a se organizar e no final traz ali toda a sua beleza. Nós estamos nessa fase ainda de construção e organização. O próprio Espiritismo também se faz assim. Embora nós tenhamos toda a dedicação de construir as nossas instituições, de organizar os nossos estudos, nós ainda temos uma visão que, embora vendo no mundo espiritual o nosso futuro, nós agimos aqui ainda de um modo muito terreno, onde nós temos ainda orgulho, vaidade, egoísmo, mesmo falando de espiritismo, mesmo falando de ensinamentos tão nobres como são os ensinamentos do Evangelho. Não temos ali casas espíritas que disputam importância, não temos palestrantes que se envaidecem, não temos dirigentes que se tornam autoritários egoístas, médiuns que ficam orgulhosos e tudo mais.
trabalhadores que ficam disputando, criando intrigas entre si, mesmo dentro de uma instituição que traz tanto esclarecimento para nós. E isso mostra que não é um problema do espiritismo, mas é um problema de nós que estamos aprendendo ainda o cristianismo. Encontramos médiuns que falham, né, e falem de um modo muito grave, como já vimos, né, de abusos, de falsidade ideológica, de crimes que são cometidos. Quer dizer, isso faz parte da natureza humana nessa fase em que nós estamos vivendo ainda. Mas a filosofia veio para ajudar essa mudança. Então, assim como no Espiritismo nós encontramos isso, no passado também era assim. Só que no passado era muito mais grave, né? Hoje nós temos, pelas próprias transformações vividas hoje pela sociedade, nós temos que esses crimes já não são mais tolerados como eram antes. Mas ainda assim nós encontramos as falhas humanas dentro de filosofias evangélicos, católicos, islâmicos, muçulmanos, que nós vemos ali de guerras, judeus guerreando entre si, embora tenham ali bases tão nobres, que são ensinamentos tão profundos, que falam de espiritualidade, que falam de mortalidade, que falam de Deus. Então, a teoria para nós é muito bela. A prática, nós não conseguimos ainda acompanhar porque nós ainda somos imperfeitos. Né? O Angelino colocou, precisamos aprender a orar usando o coração e o pensamento para a conexão com Deus. Né? E nós ainda somos muito pedintes, né? Então não é aquela conexão que nós temos com Deus, a conexão ideal. Nós temos ainda uma conexão cheia de interesses ainda, cheia de trocas e barganhas, né? E isso ainda mostra exatamente a nossa imperfeição, o estágio em que nós nos encontramos, mas é parte do processo. Muito bem, Kardec então assina aqui o final, nós finalizamos então a edição de maio de 1862 e já iniciamos também aqui o mês de junho de 1862. E a gente começa exatamente num discurso de Kardec. Nós temos aqui 20 minutos de estudos, vou ver se eu consigo fazer tudo em 20 minutos, porque é só leitura, né? A gente só vai acompanhar o discurso de Kardec. Então o artigo é Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, discurso do Sr. Allan Kardec, na abertura do ano social, em 1º de abril de 1862. Lembrando, né, que na Europa, esse período, né, do mês de dezembro até o mês de março, que é o verão que eles vivem lá, é aquele período como acontece hoje ainda, né? Todo mundo fica em férias, né? Todo mundo aproveita o verão, já que o inverno naquela época, não mais esse inverno maluco que nós temos hoje, mas o inverno naquela época era bem definido, né? Então, inverno, verão, outono, inverno, primavera. Então o verão era o momento de maior proveito deles, então eles tiram esse período de 3 meses. E a sociedade vivia também esse período. Né? Então, agora voltando no dia 1º de abril, começando, né? Que é bem interessante, diferente do Brasil, né? Como a gente tem um clima mais temperado e mais tropical, então a gente tira ali aquele recesso no meio do ano e depois, né, as férias no meio do ano, aquele intervalo, e depois o recesso de fim de ano. Enquanto que na Europa eles estendem por 3 meses, né? Que é bem inclusive é assim hoje, né? Me recordo que eu fui fazer aquela capacitação com os amigos da Federação Espírita Portuguesa, nós tivemos que agendar para depois, né, do período de intervalo deles, né? Mas enfim, deu tudo certo. Mas vamos lá. Abertura do ano social em 1º de abril de 1862. Senhores e caros colegas, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começou seu 5º ano em 1º de abril de 1862 e, temos de convir, jamais o fez sob melhores auspícios. Esse fato não tem importância somente do nosso ponto de vista pessoal, mas é característico, sobretudo, do ponto de vista de doutrina, do ponto de vista da doutrina em geral, porquanto prova de maneira evidente a intervenção de nossos guias espirituais. Seria supérfluo lembrar a origem modesta da sociedade, bem como as características, as circunstâncias, de certo modo providenciais de sua constituição,
circunstâncias para as quais um espírito eminente, então no poder e depois recolhido ao mundo dos espíritos, nos disse ter contribuído poderosamente ele próprio. Haveis de lembrar, senhores, que a sociedade teve as suas vicissitudes. Tinha em seu seio elementos de dissolução, provenientes da época em que se recrutava gente muito facilmente, e sua existência chegou mesmo, em certa ocasião, a ser comprometida. Aqui só para a gente lembrar, Kardec ele trouxe aquele artigo falando sobre como constituir uma sociedade, como formar uma organização. E ele colocava que é preciso que se faça uma seleção para aqueles que formarão a base, a estrutura, o esqueleto da instituição, para depois trazer ali novos colaboradores. E não pela empolgação trazer aquele monte de gente que acaba depois mostrando ali conflitos, falta de comprometimento, falta de interesse legítimo, que acaba exatamente ali fazendo com que essas bases acabem ruindo depois. Então aqui a sociedade foi assim no início, mas foi através então das dificuldades, das lutas e da experiência que fez com que aquele núcleo, que seriam ali os membros principais da sociedade, que manteriam ela daquela forma depois estruturada, definitiva. Inclusive a gente vai perceber que depois da desencarnação de Kardec em 1868, ou 69, que ele desencarna, a sociedade pouco tempo depois ela fecha. Ela acaba. Porque aquele que era o principal acabou saindo, e embora nós tivéssemos ali colaboradores, membros que eram muito ativos, muito dedicados e determinados, eles não tinham força e autonomia suficiente para continuar o trabalho de Kardec. Então aqui ele fala do começo, que chegou o momento em que se acreditava que a sociedade não teria continuidade, dadas ali as dificuldades por causa das pessoas que faziam parte. Então ele coloca as dificuldades provenientes da época em que se recrutava gente muito facilmente. Ou seja, todo aquele monte de gente empolgada, aquele oba-oba, eu quero, eu também quero, eu acho isso lindo. Aí quando começam os compromissos, começam as dificuldades, começam os desafios, a gente vê quem é quem. Ele continua, naquele momento pus em dúvida a sua utilidade real, não como simples reunião, mas como sociedade constituída. Fatigado pelas adversidades, estava resolvido a retirar-me. Esperava que, uma vez livre dos entraves semeados em meu caminho, trabalharia melhor na grande obra empreendida. Fui dissuadido do meu intento por numerosas comunicações espontâneas, que me foram dadas de diferentes lugares. Entre outras, uma há cuja substância agora me parece útil vos dar a conhecer, porque os acontecimentos justificaram as previsões. Ela estava assim concebida. Aí que então ele faz a citação, Abrem-se aspas. A sociedade formada por nós com o teu concurso é necessária. Queremos que subsista e subsistirá, não obstante a má vontade de alguns, como tu o reconhecerás mais tarde. Quando existe um mal, não se cura sem crise. Assim é do pequeno ao grande. No indivíduo como nas sociedades como nos povos como o será na humanidade. Dizemos que nossa sociedade é necessária. Quando deixar de o ser sob a forma atual, transformar-se-á como todas as coisas. Quanto a ti, não podes nem deve te retirar. Contudo, não pretendemos subjugar o teu livre-arbítrio. Apenas dizemos que a tua retirada seria um erro que um dia lamentarias, porque entravaria os nossos desígnios. Então, fecham aspas. Desde então, 2 anos se passaram, e como vedes, a sociedade felizmente superou aquela crise passageira, cujas peripécias me foram todas assinaladas e das quais um dos resultados foi dar-nos uma lição de experiência que aproveitamos
além de provocar medidas que não temos senão que aplaudir. Desembaraçada das preocupações inerentes ao seu estado anterior, pôde a sociedade prosseguir livremente os seus estudos. Seus progressos também foram rápidos e ela cresceu a olhos vistos, não direi numericamente, embora seja mais numerosa do que nunca, mas em importância. 87 membros, participando das cotizações anuais, figuraram na lista do ano que findou, sem contar os sócios honorários e correspondentes. Teria sido fácil dobrar, e mesmo triplicar esse número, se ela visasse receita. Bastava cercar as admissões de menos dificuldades. Ora, longe de diminuir essas dificuldades, ela as aumentou, porque, sendo uma sociedade de estudos, não quis afastar-se dos princípios de sua instituição, e porque jamais fez questão de interesses materiais. Aqui só para lembrar também, esse discurso de Kardec era bem interessante porque faz a gente fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que nós estudamos até agora. E a gente vai lembrando, né, dos boletins que Kardec publicava, e nesses boletins a gente vai lembrando, né, as sessões públicas e as sessões reservadas, que eram aquelas mais administrativas, onde eram mencionados ali, né, as análises dos novos membros, a aprovação desses novos membros. E aí Kardec colocava como era mais rigorosa essa seleção para poder trazer esses novos membros, né? Então, se fosse simplesmente diminuir as dificuldades para trazer colaboradores, para fazer com que a sociedade ganhasse mais recursos, ampliasse as suas instalações, se tornasse, vamos dizer, mais financeiramente estruturada, seria fácil. Só que o problema é que, junto com esses recursos, viriam também as dificuldades daqueles que fazem as doações. E aí, então, certamente, com tantos conflitos que aconteceriam, a sociedade se desmantelaria. E ele continua. Não procurando entesourar, era-lhe indiferente ser um pouco mais ou um pouco menos numerosa. Sua preponderância não decorre absolutamente do número de seus membros. Está nas ideias que estuda, que elabora e divulga. Não faz propaganda ativa, não tem agentes nem missionários, não pede a ninguém que venha a ela, e o que pode parecer extraordinário é essa mesma reserva que deve à sua influência. A respeito, eis o seu raciocínio. Se as ideias espíritas fossem falsas, não criariam raízes, pois toda ideia falsa só tem existência passageira. Mas, se são verdadeiras, prevalecerão a despeito de tudo, pela convicção. Impô-las seria o pior meio de propagá-las, porque toda ideia imposta é suspeita e trai a sua fraqueza. As ideias verdadeiras devem ser aceitas pela razão e pelo bom senso. Onde elas não germinam é porque a estação ainda não é propícia. É preciso esperar e limitar-se a lançar a semente ao vento, pois mais cedo ou mais tarde algumas cairão em terreno menos árido. Aqui Kardec fala sobre o proselitismo, né? De querer impor essa ideia, fazer divulgação maciça, massiva também, participar de debates para ganhar ali novas ideias. Não, a sociedade simplesmente faz aquele trabalho tranquilo, desenvolve, divulga, quem tiver interesse de se aproximar, que se aproxima. Ela não fica tentando conquistar novos membros para mostrar o seu poder. O seu próprio poder está no seu conteúdo. Exatamente, Brás. O número de membros da sociedade, e assim uma questão muito secundária, porque hoje, menos que nunca, ela não poderia ter a pretensão de absorver todos os membros. Seu objetivo, por estudos conscienciosos, feitos sem preconceitos e sem partido, é o de elucidar as várias partes da ciência espírita, pesquisar as causas dos fenômenos e recolher todas as observações suscetíveis de esclarecer o problema tão importante,
tão palpitante de interesse do estado do mundo invisível, de sua ação sobre o mundo visível e das inumeráveis consequências que daí resultam para a humanidade. Por sua posição e pela multiplicidade de suas relações, ela se acha nas mais favoráveis condições para observar bem e bastante. Seu fim é, pois, essencialmente moral e filosófico. Mas o que, acima de tudo, deu crédito aos seus trabalhos é a calma, a gravidade que a eles aplica. É que aí tudo é discutido friamente, sem paixão, como devem fazer as pessoas que de boa fé buscam esclarecer-se. É porque sabem que ela só se ocupa de coisas sérias. É, enfim, a impressão que os numerosos estrangeiros, muitas vezes oriundos de países distantes, levaram da ordem e da dignidade das sessões a que assistiram. Assim, a linha que ela seguiu dá os seus frutos. Os princípios que professa, baseados em observações conscienciosas, hoje servem de regra à imensa maioria dos espíritas. Vistes caírem sucessivamente a maioria dos sistemas que surgiram no começo e apenas alguns ainda conservam raros partidários. Isto é, apenas alguns. Isso é incontestável. Quais então as ideias que crescem e quais as que declinam? É uma questão de fato. A doutrina da reencarnação foi o mais controvertido dos princípios. E seus adversários nada pouparam para abrir uma brecha, nem mesmo de injúrias e grosserias, supremo argumento daqueles a que faltam boas razões. Nem por isso deixou de fazer o seu caminho, porque se apoia numa lógica inflexível, porque sem essa alavanca nós nos defrontamos com dificuldades insuperáveis. Enfim, porque nada encontraram de mais racional para o substituir. Então aqui ele fala sobre como foi divulgar a ideia da reencarnação numa época dominada pelo pensamento católico principalmente, né, que era de uma única existência, e ao mesmo tempo pelo pensamento positivista, daquele pensamento racional ou racionalista que negava qualquer ideia espiritualista. Então a doutrina ficava nesse meio, entre os dois, né? Numa época, a gente lembra que nós tínhamos ali até a Inquisição que fazia ali as suas perseguições. Há, entretanto, um sistema que mais que nunca se firma hoje, o sistema diabólico. Na impossibilidade de negar as manifestações, pretende um partido provar que são obras exclusivas do diabo. A obstinação com que defendem tal ideia revela que não estão muito convencidos de ter razão, ao passo que os espíritas não se inquietam absolutamente com essa demonstração de forças, deixando que se gastem. Nesse momento, ele ataca em todos os flancos, discursos, pequenas brochuras, grossos volumes, artigos de jornais. É um ataque geral para demonstrar o quê? Que aqueles fatos que, em nossa opinião, testemunham o poder e a bondade de Deus, atestariam, ao contrário, o poder do diabo. Assim deduz-se que o diabo é mais poderoso que Deus, visto só ele poder manifestar-se. Atribuindo ao diabo tudo quanto é bom nas comunicações, retira o bem a Deus para homenagear o demônio. Nós nos julgamos mais respeitosos para com a divindade. Aliás, como já dissemos, os espíritas pouco se inquietam com esse motim, que terá por efeito destruir um pouco mais cedo o prestígio de Satã. Sem o emprego de meios materiais, embora restrita numericamente por sua própria vontade, a Sociedade de Paris não deixou de fazer uma propaganda considerável pela força do exemplo. A prova disso é o número incalculável de grupos espíritas que se formam pelos mesmos processos, isto é, de acordo com os princípios que ela professa.
é o número de sociedades regulares que se organizam e querem colocar-se sob o seu patrocínio, existentes em várias cidades da França e do estrangeiro, na Argélia, na Itália, na Áustria, no México, etc. O que fizemos para isso? Fomos à sua procura? Solicitamos? Enviamos emissários, agentes? Absolutamente. Nossos agentes são as obras. As ideias espíritas se espalham numa localidade. A princípio aí quase não ecoam. Depois, pouco a pouco, ganham terreno. Os adeptos sentem necessidade de se reunirem, menos para fazer experiências do que para conversar sobre um assunto que lhes interessa. Daí os milhares de grupos particulares, que podem ser chamados de familiares. Destes, alguns adquirem maior importância numérica, pedem-nos conselhos e assim insensivelmente se forma essa rede, que já se fincou balizas em todos os pontos do globo. Naturalmente, senhores, cabe aqui uma observação muito importante sobre a natureza das relações que existem entre a Sociedade de Paris e as reuniões ou sociedades fundadas sob seus auspícios e que seria erro considerar como sucursais, quer dizer, como filiais, né? A Sociedade de Paris não tem sobre aquelas outra autoridade senão a da experiência. Mas, como já disse em outra ocasião, não se imiscui em seus negócios. Seu papel limita-se a conselhos oficiais, quando solicitados. Aqui mais ou menos desenhando, né, o que hoje são as federativas. Federação Espírita Brasileira, federativas de modo geral, cujo papel é de orientação, pela experiência que acumularam, né? O laço que as une é, pois, puramente moral, fundamentado na simpatia e na similitude das ideias. Entre elas não há nenhuma filiação, nenhuma solidariedade material. A única palavra de ordem é a que deve unir todos os homens, caridade e amor ao próximo, palavra de ordem pacífica e que não deixa margem a dúvidas. Bom, aqui agora ele vai falar sobre os membros da sociedade, meus amigos, e a gente vai deixar então para o nosso próximo encontro a continuação desse trecho, porque, como eu falei para vocês, é um discurso longo que eles tiveram aqui, né? Então a gente está aqui na página 232 e ela vai até 232 até 239, né? Temos mais 7 páginas pela frente ainda. Então a gente vai devagar aqui degustando esse discurso de Kardec, né? Porque a gente lembra que ao mesmo tempo em que nós, deixa eu ver aqui, isso aqui, em que nós vamos acompanhando a abertura dos trabalhos, nós temos um contexto histórico muito interessante de observar, né? Então vale a pena a gente acompanhar na semana que vem, se Deus quiser, né, a continuação desse discurso de Kardec, então. Então fica por aqui, né? Pois é, eu paro aqui com uma dor no coração, porque eu leio com vocês, são raros os textos que eu leio antes da gente fazer o estudo, né? Eu gosto de ler e, ao mesmo tempo que só aqueles que são mais profundos que eu preparo antes, para a gente poder, como foi o caso de Voltaire, né, fazer uma pesquisa antes, trazer um embasamento e tal, mas num discurso como esse, o impacto em mim é o mesmo impacto em vocês, né? Então é muito legal